Alguns meses atrás eu tive a maior brochada da minha vida, mas não foi uma brochada comum assim, é quase como se eu tivesse tido uma ereção ao contrário, meu pênis foi entrando pra dentro, vem comigo, que esse é o segundo episódio de terapia em grupo. Curiosamente, essa foi uma das melhores experiências sexuais da minha vida, e eu sei que isso pode fazer zero sentido, mas vamos lá que eu vou explicar. Antes de tudo, é válido lembrar que eu não sou nem terapeuta e muito menos terapeuta sexual, eu sou apenas uma pessoa dando meus próprios pitacos sobre a minha vida e esperando que isso ajude na sua vida também. Vamos que vamos. Vamos lá, qual que é o contexto? Geralmente quando a gente brocha, a gente nunca tá sem vontade de fazer sexo, né? Na verdade é o oposto, a gente tá com vontade de fazer sexo e a gente não consegue eventualmente diversos fatores, e no meu caso ali naquela situação eu tava ansioso, eu tava pensando em mil outras coisas, pesquisando muito sobre depois disso, porque eu falei, pronto, minha vida acabou. Existe um conceito dentro da psicologia sexual chamado spectatoring, eu acho que eu falei certo, que é quando você deixa de viver a experiência sexual e você passa a acompanhar aquilo quase como uma pessoa que está monitorando a situação. Você meio que fica se observando, isso já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive. Você fica se observando dentro do desempenho. Eu tô duro o suficiente, eu tô fazendo certo, a pessoa tá gostando, eu tô indo forte o bastante, eu tô indo rápido demais, eu tô indo devagar demais. E é claro, no meu caso, foi uma experiência homoafetiva, mas isso se aplica a basicamente qualquer experiência sexual em que você tenha um homem ali. E não só homem, isso acontece com mulheres também. Mas quando a gente fala ali de uma broxação, isso é uma coisa que atinge muito mais o homem. E nessa situação que aconteceu comigo, em específico, eu tava todas essas coisas. Eu tava me analisando, eu tava pensando em uma coisa. Tinha acontecido nesse mesmo dia, poucas horas antes, uma coisa que me deixou pensativo com relação à pessoa que eu tava ali tendo a relação sexual. E aqui a gente entra em um outro ponto. A pessoa que estava comigo foi fantástica, assim. Eu nunca fiquei tão confortável numa situação tão ridícula da minha vida, porque foi uma brochada muito forte. Literalmente meu pau ele ia entrando assim. Pode falar isso na internet? Ou você boicotar? Só me deixou tão relaxada que depois, eventualmente, a situação sexual aconteceu. Depois de algumas horas, a gente pausou ali a situação. Depois a gente retomou para aquilo. Funcionou tudo perfeitamente do jeito que deveria funcionar. Mas porque eu fiquei tão relaxado, me senti tão acolhido, quando a pessoa deixa claro que aquilo dali é indiferente, tipo, não precisa necessariamente acontecer para sua presença ser válida naquele lugar, eu acho que essa é a grande chave de uma boa relação sexual. Aí uma outra coisa que a gente tem uma tendência atual de culpar a pornografia. Eu acho que a pornografia sim tem um peso muito grande em como a gente se relaciona sexualmente hoje em dia. Existe uma questão de disfunção erétil e desempenho sexual diretamente associado ao consumo exacerbado de pornografia, e isso é uma questão já de saúde. Eu diria que a pornografia ela atrapalha a gente em uma questão. A gente passa a se observar muito mais transando uma vez que a gente consome pornografia. É meio como se a gente tivesse colocado uma régua de desempenho sexual muito lá no alto agora. Agora a gente está se comparando com um cara que é um profissional daquilo e grava aquilo por horas. Assim. Aquilo é uma profissão, não é uma pessoa aproveitando com a outra e vivendo um momento de intimidade. Nossos padrões sexuais atuais são um pouco irreais. E eu falo disso, a questão da brochada foi uma questão pontual, mas normalmente isso não me ocorre. E eu diria que, completamente sem me gabar, eu tenho uma disposição sexual bem razoável, tá? E ainda assim não é nada comparado a um pornô que você vai assistir. E eu acho que essa pressão que a gente coloca de querer entregar uma performance surreal é o que mata um pouco a experiência, porque o prazer ele está associado à entrega. E quando a gente coloca ansiedade junto, a gente está associando isso à pressão. A ansiedade é exatamente o oposto da entrega, ela é a monitoração, ela é o controle. Uma coisa não anda junto com a outra. Se você ficar tenso, você vai falhar. Uma sociedade muito falocêntrica, ou seja, baseada no pau, não seria o sexo alguma coisa muito além do que apenas penetração? Eu trago isso como uma pergunta. Por exemplo, em experiências sexuais, uma das coisas que pra mim são mais fantásticas assim é o beijo. O beijo consegue me carregar durante uma experiência sexual assim por muito tempo. Acho que é a parte mais importante pra mim. A penetração é ótima? É maravilhoso. Eu adoro? Claro que eu gosto. Mas não é tudo no sexo. Existem situações sexuais em que a penetração não acontece, que não deixa de ser sexo só porque não teve penetração, sabe? A gente fala muito pouco sobre isso, principalmente sobre brochado. Quando a gente fala, geralmente cai no âmbito de uma piada, então a gente faz a piada pra parecer que nunca aconteceu com a gente, ou a gente faz uma piada pra conseguir se proteger daquilo. E rir a gente não tem que levar a sério e a gente não tem que admitir que é comigo, tipo, comigo não morreu. Quando, na verdade, é um assunto que acontece com todo mundo e assola geral. Também deixar claro que isso aqui foi uma questão psicológica que aconteceu comigo, foi um ato pontual. Se você tem um problema de disfunção erétil, aí é uma outra coisa, e inclusive completamente normal também, que existe acompanhamento com urologista e com psicólogo, você pode sim resolver isso, não é uma questão que você precisa se envergonhar. Tem diversos fatores que podem levar uma pessoa a ter uma questão de disfunção erétil, e aí já é uma questão que precisa ser medicamente tratada. E não é vergonha, você pode e deve pedir ajuda de especialistas para que você possa ter uma vida saudável sexualmente. Agora, já encerrando, quando eu falo que essa foi uma ótima experiência pra mim, é porque realmente foi uma ótima experiência sexual pra mim. Ela me deixou claro de muitas
outras coisas. Talvez o melhor sexo da sua vida não vai ser aquele que você vai ter a melhor experiência ou a melhor performance. Talvez o melhor sexo não seja aquele que acontece tudo perfeitamente, mas sim o que você está confortável para aceitar tudo que acontece ali. Não aceitar, né? Calma lá. Que você sabe lidar com tudo que acontece, de positivo ou negativo dentro da experiência, de uma forma leve, com uma pessoa que tá legal com você. Então esse dia pra mim foi muito menos sobre a brochada e muito mais sobre o que acontece quando a gente não tá ocupado demais tentando ser perfeito. E isso sai do sexo. Vamos tirar isso do sexo. Isso pode ser levado facilmente para a vida comum. O que acontece com a gente quando a gente não está tentando ser perfeito o tempo inteiro? Será que não tem uma coisa aí que a gente possa estar se cobrando demais uma perfeição e travando a gente de fazer realmente com que as coisas funcionem? É isso. Essa é a grande pergunta.